E se uma carta de 2000 anos, não fosse só um texto antigo, mas um verdadeiro projeto cósmico, uma espécie de planta baixa que responde às perguntas mais fundamentais sobre quem a gente é, qual o nosso propósito e o poder que está à nossa disposição? Pois é, essa é a proposta radical do primeiro capítulo de Efésios. A grande questão que a gente vai explorar aqui é exatamente essa. Como é que um texto, escrito para uma cultura tão distante da nossa, pode falar tão diretamente à nossa busca por identidade agora, no século XXI? Para a gente achar essa resposta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Então, para a gente entender a mensagem, a gente precisa primeiro entender o cenário. O apóstolo Paulo está escrevendo para a cidade de Éfeso. E Éfeso não era qualquer lugar. Era uma metrópole vibrante, sabe? A capital da província romana da Ásia. Era um verdadeiro caldeirão cultural, super famosa pelo templo de Ártemis e totalmente imersa no culto ao imperador e em todo tipo de prática mágica. E olha, logo no primeiro verso, Paulo já faz uma declaração que, para a época, era muito subversiva. Ele se apresenta como apóstolo pela vontade de Deus. Numa cidade onde a autoridade máxima vinha de César, lá de Roma, Paulo chega e reivindica uma autoridade muito superior. Ele não está falando em nome de um poder terreno, político. Ele está falando em nome do rei do universo. E isso muda tudo. A partir dessa autoridade divina, Paulo começa a construir a peça central desse projeto, uma identidade totalmente nova para quem crê. E para isso, ele usa uns termos que, para os primeiros ouvintes, eram simplesmente revolucionários. Ele começa, por exemplo, ressignificando a palavra santo. Naquela cultura, santo era um status de um templo, de um ídolo, mas aqui ele meio que democratiza o sagrado. Ele afirma que cada pessoa que crê é, agora, separada para Deus. Não tem a ver com ser perfeito, mas com pertencer a um novo propósito. E essa ideia de pertencimento fica ainda mais profunda com o conceito de adoção. Para a gente hoje, a palavra soa bem afetuosa, né? Mas para um leitor romano daquela época, era um conceito jurídico poderosíssimo. Significava uma transferência completa de identidade. Dívidas antigas zeradas, uma nova herança garantida. Era um recomeço total, com selo legal e tudo. E até a própria gramática grega aqui nos dá uma pista fundamental. O verbo usado para abençoou está num tempo verbal chamado aoristo, que indica uma ação que foi completada lá no passado. O que isso quer dizer? Que essa nova identidade não é algo que a gente tem que conquistar, é um fato consumado, um presente que já foi entregue. Mas tá, qual é o objetivo final de receber uma identidade tão incrível assim? Não é a nossa autorrealização? O texto fica repetindo quase como um refrão: é tudo para o louvor da sua gloriosa graça. A nossa nova identidade foi projetada para ser tipo um palco, um lugar onde a magnificência do caráter de Deus é exibida para todo mundo ver. E não para por aí. Além de uma nova identidade, Paulo revela que os cristãos foram feitos confidentes do plano secreto de Deus para o universo. Um plano que esteve escondido por eras, mas que agora foi revelado. A palavra mistério aqui não significa algo que a gente não consegue entender, é o contrário, na verdade. Para Paulo, o mistério é um segredo aberto, uma verdade que era incompreensível para gerações passadas, mas que Deus, agora, deixou tudo às claras em Cristo. É um contraste direto com aqueles cultos secretos que rolavam em Éfeso. E esse plano não é uma reação de última hora aos problemas do mundo, não. Paulo encora isso na eternidade, antes da fundação do mundo. Isso dá uma segurança imensa de que a história não está à deriva, sabe? Ela está se movendo na direção de um propósito que já estava estabelecido. E qual é o grande objetivo desse plano? É a unificação de todas as coisas. O texto usa uma palavra grega bem complexa, anakephalaiosastai, que significa literalmente reencabeçar. A ideia é que o universo que foi todo fragmentado, desordenado, vai ser reunido de novo e colocado em harmonia sob a liderança de um único centro, Cristo. Ok, uma identidade cósmica, um plano universal, são ideias grandiosas, né? Mas como é que isso se torna realidade? É aí que Paulo se volta para a fonte de poder que torna tudo isso possível. A primeira imagem que ele usa é o Espírito Santo como um selo. No mundo antigo, um selo de cera num documento tinha 3 funções bem claras, e cada uma delas se aplica aqui. Ele marcava propriedade, validava autenticidade e, claro, garantia segurança e proteção pela autoridade de quem selou. A segunda imagem é ainda mais forte. O espírito é a garantia, ou arrabon. Esse era um termo comercial do dia a dia para um pagamento inicial, um sinhal.
Ou seja, não é só uma promessa da herança que a gente vai receber no futuro. É a primeira parcela da própria herança, uma pequena amostra do céu vivida agora, que garante que Deus vai completar a transação. Mas qual a dimensão desse poder todo? Paulo parece até ficar sem palavras para descrever. Ele vai empilhando 4 palavras gregas diferentes: dynamis, energeia, kratos e ischis. É uma técnica de retórica para expressar uma força de uma magnitude avassaladora, que vai além de qualquer medida nossa. E o melhor é que esse poder imensurável não é abstrato. Paulo nos dá um padrão para a gente medir. É exatamente o mesmo poder que realizou o evento mais grandioso de toda a história. O poder que reverteu a morte, tirou Cristo da tumba e o colocou no trono do universo. A posição de Cristo é descrita como hiperanur, que quer dizer supremamente acima. A autoridade dele transcende absolutamente todo e qualquer poder imaginável. Desde os poderes espirituais que o pessoal de Éfeso temia, até o poder político do Império Romano. Não existe poder que não esteja sujeito a ele. E para fechar, Paulo conecta esse reinado cósmico de Cristo diretamente ao propósito e ao instrumento dele aqui na Terra. E essa conexão, olha, é impressionante. A conclusão é de tirar o fôlego. Pensa bem, Deus não só exaltou Cristo como Rei do Universo, ele deu esse rei como um presente para a Igreja. Aquele que governa as galáxias, exerce toda a sua autoridade cósmica para o bem, para o cuidado e para a proteção do seu povo. É aí que Paulo introduz a metáfora central. A igreja não é uma organização, é um organismo. É o corpo vivo do qual Cristo é a cabeça. É uma união inseparável, vital. O que isso significa? Significa que o corpo é um meio pelo qual a cabeça continua a agir no mundo. As mãos, os pés, a voz. É através disso que a vontade do Rei Cósmico se manifesta hoje, na nossa história. Então a gente volta para aquele projeto cósmico do início. Se essa nova identidade é real, se esse poder está de fato disponível e se a igreja é o corpo do Rei do Universo, a pergunta final não é se existe um propósito, mas sim como esse corpo manifesta o poder da sua cabeça hoje.